Polo Mar, um destino onde o polo encontra o mar, em um cenário de pura sofisticação na Praia do Forte. Experiências únicas a cavalo, entre aulas, jogos e torneios, com o conforto e a elegância de um refúgio exclusivo. Detalhes que encantam, sabores que surpreendem, momentos que ficam. Polo Mar, viva o extraordinário. Gustavo, dá uma olhada nesse presentinho aqui. Cara, a trilha do campo, hein? Nossa, que linda, hein? Conforto e qualidade, com certeza, né? Isso aqui é uma maravilha. Você quer comprar sua bota? trilhadocampo.com.br. Pessoal, bora. Nosso convidado tá aí já, hein? Bora, vamos lá. Começando o segundo episódio do Polo Plus Podcast. Eu sou Alex Russo e do meu lado essa lenda do polo, meu amigo Pedrinho Zacarias. Fala, Russão. E aí, Tudo bem? amigo? Como que você tá? Tô bem, né? Com um convidado especial hoje. Cara, hoje tem grandes histórias, um cara sensacional que revolucionou o polo brasileiro. Quer apresentar? Quer fazer as honras, Pedrinho? Não, vai você. Cara, ele, José Eduardo Calil, é um nome que carrega tradição, visão e paixão pelo polo brasileiro, né? Zé Eduardo, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Ô, Jack. Obrigado pelo convite, parabéns. E eu tô vendo que o Pedrinho, não só dentro de campo, fora de campo, manda bem pra caramba. Manda, ele é um artista, completo. É que é o seguinte, se o polo não der certo, eu vou ter que virar outra coisa, entendeu? Quem sabe ser um youtuber, mas influencer. Tem um plano B aí, Tem um plano B, Zé. Quem sabe fazemos o polo ser transmitido na ESPN e você é comentarista ainda, né? Olha, lá, podia, né? Que é um sonho, né? Podia. Não quero jogar. Não, isso quando você estiver bem mais velhinho então e tal, pode né? ser. Daqui a algum... Pessoal, agradecendo, Zé, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu acho que a gente tem grandes histórias, você sem dúvida é um cara que revolucionou o polo brasileiro. Tenho certeza que você vai contar tudo isso pra gente. Tem a geração nova aí, cria, história, jogos, Argentina. Russão, por onde a gente começa? Cara, eu acho que a gente conhece um pouco da história dele, mas eu queria, em termos gerais, né? Como tudo começou? Como que o polo entrou na sua vida? Então, você falou de uma palavra importante que eu gosto muito, que é excelência e tradição. Acho que o polo leva essas duas palavras bem no conteúdo dele, né? No que ele é, né? E por que tradição? Porque geralmente, e é meu caso, né? Eu sou filho de jogador de polo. Meu pai começou a jogar polo com 20 e poucos anos, e quando eu nasço ele já está jogando polo, e aí eu começo a jogar polo muito cedo, como todo mundo, como todo filho de jogador de polo. Então é muito comum você ver aqui e na Argentina, né? O filho seguindo os passos do pai. Então, a tradição está bem inserida dentro do conceito do polo, né? Comecei muito cedo, meu pai jogando e segui. Depois joguei bastante com ele, joguei com ele até os meus 20 e poucos anos de idade, 24, 25. Aí, nesse período, eu monto um negócio e eu não conseguia mais jogar, treinar, porque aí os treinos começam também a ser no meio da semana, né? E eu não conseguia fazer isso, fiquei parado. E aos 27, 28 anos de idade, eu volto e aí sim, com a minha própria estrutura, nasce aí o São José Polo. Eu jogava com o Sapezal, que era a equipe do meu pai, que foi uma equipe muito importante, foi uma equipe muito vencedora dentro do cenário do polo antigo. Tinham vários jogadores, mas três grandes jogadores, três grandes patrões que meio que ali se destacavam. Se destacavam naquela cena, que era o meu pai, o Alcides Diniz e o Ricardo Mansur. Que era Toca no momento e depois Rio Pardo, né? Rio Pardo do Ricardo, Toca do Alcides e Sapezal do meu pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Em que ano que era isso? Você lembra? Isso aí, década de 80. 80? Eu sou de 67. Eu ganhei o meu primeiro aberto com 17 anos, com 85. 17 anos. Né? É isso? Por aí, Então, final da década de 80, começo da década de 90. E você lembra o time, Zé? O meu time, naquela época, tinha um torneio legal chamado Copa Vogue. E a Copa Vogue era como se fosse assim, ganhar uma Copa Vogue era a coisa mais importante pra gente. Por quê? Porque tinha o patrocinador, era o Rolex. Caramba! Não sei nem se eu posso falar das marcas. Pode. Quem sabe a Rolex também não quer patrocinar a gente, né? Aproveite. Rolex, estou sem relógio. Eu também hoje não vim com nenhum. Que abriu o olho pro nosso Polo Plus. E aí,
E a gente era o nosso, e eu muito jovem, né? Eu lembro desses momentos assim, foram incríveis. Eu acho que naquela época, puxa vida, meu pai, sempre, Gonçalito, ou Horacito Egg, ou Eduardo Egg, ou Marcos Egg. A gente teve nesse momento a oportunidade todos os jogadores de 10 gols de handicap, campeões de Palermo, todos eles ainda não tinham contratos nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. A demanda era menor. Então tinha uma janela para vir jogar aqui polo no Brasil, e a gente teve durante muitos anos Ernesto Trotz, os Zavaletas todos, alguns, né? Vários jogadores. O alto nível do polo. Não, era o que tinha de melhor, vinha jogar polo aqui no Brasil. Caramba, Que legal, que legal. E aí era a pessoal. Copa Vogue. E aí foi mais um... meu pai, o Horacito ou Gonçalito, e... Não sei, eram 22 gols naquela época, agora é 20. Naquela época eram 22 gols. Sei lá, cabiam 4 gols. Tinha Luizinho Matarazzo, que jogou com a gente. Olha que legal. Tinha Rivaldo Marques, que jogava com a gente. Então eu não lembro exatamente a formação da equipe. Caramba, que show poder jogar com esses caras no Brasil, né? É. O polo melhorou muito, assim, no Brasil. Eu falo da minha época, eu tive a oportunidade de jogar aqui contra Pete Merlos, Sim, tem. alguns outros, mas assim, não era o mesmo nível desses aí, né? Que era muito, imagina, vinha todos os 10. O Pete era sim, mas assim, de handicap, era um super a jogador quantidade também. que vinha era muito maior de Não, e era 10 assim, gols. Era assim, na nossa equipe tinha um, na toca sempre tinha outro, eles eram primos irmãos. Então era assim, uns ficavam, a gente ia rodando, né? E o Ricardo, não, porque o Ricardo jogava com o Luizinho Matarazzo e com o Silvio Novaes. Esse Então craque eu também, acho que o quarto jogador dele era o Joa Junqueira, que era também, talvez para mim, um dos 3 melhores jogadores de polo do Brasil naquela mesmo? época. Era incrível. O Silvio Novaes sempre foi um craque. Sim, sempre. É aquele jogador franco, né? Pegava forte e tal. Então o Ricardo... Eu não lembro do Ricardo trazer argentinos para jogar naquela época. Talvez depois. Depois ele trouxe. Cara, que show. Que show. Então o São José foi em que ano? São José foi em 94, 95. Eu fiz 30... Nós fizemos 30 anos no ano passado. 95. E a história, e você quis, assim, eu pergunto porque é legal, né? Começou a jogar com seu pai, vem toda essa história com o Sapezal. E sempre foi uma vontade sua de montar um time à parte? Sempre. Ou realmente era, tipo, eu quero seguir o Sapezal? Não queria seguir porque meu relacionamento, num determinado momento, com meu pai também se desgastou. Como na minha geração acontecia muito. Quem me escutar aqui vai se identificar com o que eu estou falando. Então, pais e filhos brigavam bastante. Entendi. Aí você que falou, vou montar o meu time. Aí eu falei Quero assim, montar minha estrutura. Então, aí o meu pai tinha um campo, mas meu pai cuidava muito daquele campo, a ponto de não deixar a gente usar para treinar. Aí eu falei, putz, eu preciso de um lugar. Aí fui, aí comprei uma área aqui pertinho daqui, uns 10 quilômetros daqui, e aí fiz um campo, fiz 2 campos, e aí acabou nascendo também o Clube de Polo São José. Nós temos 4 campos lá hoje em dia. Uma estrutura fantástica. Não, é assim, e sempre através de aprendizado, né? Eu lembro que eu fiz esse movimento de trazer o Tifton para cá, para o Brasil, porque o polo, ele tem alguns gatilhos e momentos, né? Um deles, a mudança da grama, a mudança de tropa e de cavalos. Então, hoje a gente vive essa excelência, né? Bons campos, ótimos cavalos e ótimos jogadores, consequentemente. Aquele tempo eram campos médios, porque não tinha essa cultura. Essa cultura veio com o tempo. Então, com o tempo também a pessoa vai tendo que aprender. Eu fui aprendendo com os outros, né? Observando o que acontecia na Argentina e tal. Errei também, cometi alguns erros, mas fui corrigindo a rota. Eu costumo dizer, quando você está na direção certa, você pode se perder, porque você volta para a trilha porque você está na direção certa. Porque tudo evolui, né? Tudo. Então a gente vem coisas hoje evoluindo tudo tão rápido. O esporte mais ainda. O polo, eu com 37 anos, eu vi uma evolução muito grande, até de regras, cavalos... Campo nem se fala, você falou, pioneiros aqui ia ter o Tifton. Tanto que eu ia perguntar exatamente isso, estava aqui. Eu, em conversa de beira de campo, eu tinha escutado essa história que você que tinha trazido a grama Tifton pro Brasil. Assim. Eu tenho talvez essa lembrança também, não tenho certeza absoluta, até porque minha memória não está mais tão boa, mas foi nesse movimento. Depois o sangue também argentino vindo para o Brasil também. Ernestina também. E aí você estabelece um novo
estabelece não, né? A gente vive um momento em que o polo dá um salto. Uma mudança de chave. Mudança de campo. Muito melhores, quer dizer, depois de 2000 e pouco, as equipes começaram a se organizar muito melhor. 2005, 2006, começaram a se organizar muito, comprar cavalos também crias do jockey, que também meu pai foi um dos que foi pioneiro nesse movimento. Naquela época eles criavam cavalo de polo, mas eles foram muito em cima de cavalos do jockey, que eram cavalos que ele já tinha tirado o tempo não era tão bom, comprava em leilão e funcionou muito isso no Brasil. Hoje tem um percentual importante de base de PSI no polo brasileiro. No polo brasileiro, né? É. E você com essa... Eu lembro assim... Pô, era muito jovem, mas eu lembro que você, com o São José, com a estrutura de cavalos, com tudo mais, você montou um time que foi praticamente quase imbatível por anos. É. Você ganhou, assim, títulos, que Sim. era... Eu lembro você, Rodrigo naquela época, né, você pegou ele, não Sim. sei quantos gols, chegou a 10, o William, um craque, e sempre, lógico, depende do torneio, Sim, mudava. sim. Mas você ficou A anos base era essa. ganhando... Éramos nós três, ia trocando Ia o quarto trocando. jogador. Foi isso. E aí você também fazendo isso, investindo, trazendo, você faz o polo brasileiro Profissionalizar. mudar. Não, profissionalizar e outra coisa. Ou você investe, o adversário Isso. investe em cavalo, ou você vai estar tomando de 10 a É. 2, E entendeu? não só em cavalo, né? Em cavalo, jogador. Não, porque começou a profissional, assumir contratar, campo, né? Então, profissional, é uma somatória de fatores, que é isso que a gente está falando. Então, assim, a gente tinha bons campos naquele momento, eu tinha uma estrutura de tropa de puro sangue inglês que vinha da linguagem, da cultura do meu pai, vamos falar assim, né? E eu peguei um rapaz, que era o Rodrigo Andrade, que foi durante muitos anos o melhor jogador de polo do Brasil, rivalizando com o Pedrinho, companheiro do Pedrinho também. Bastante. Um super jogador até hoje. Deve ter 46, 45. O Rodrigo tem 40. 47. 47. Eu e ele somos 10 anos de diferença. 10 anos. 10 Então, anos. e que bom pra você isso, hein? Ter ele Claro. como referência e você ainda ter 10 anos, né, pela frente. Mas o Rodrigo até hoje é um super jogador. A gente teve a felicidade de ter ele junto durante muitos anos. 8. Foi bastante. Porque foi de 2004, por aí, 3, 4, 2, até 2012. Foram uns 10 anos. E nesses 10 anos, sim, aí eu tinha uma estrutura de tropa boa, as outras equipes começaram a se estruturar, então nós pegamos esse ato aí e a gente conseguiu juntar tudo e realmente nós tivemos 6, 7 anos aí de ótimos anos. Eu lembro, até, não sei, isso até o Beto pode amanhã falar, mas eu acho que foram mais de 60 jogos invictos. Invictos, Então, se você tirar uma média de que você joga 15 jogos por ano, mais ou menos, acho que eram 68 jogos, foram mais de 4 anos sem perder um jogo, Sem inclusive na Argentina. Sim. Inclusive A na gente vai Argentina. chegar nessa história da Argentina. É. E eu falo que... A hora que eu comecei a jogar o polo mais alto, que foi a partir mais ou menos de 2008, que eu comecei a jogar... Tive a oportunidade de jogar com o Flamboyant. Sim. Subindo 18 gols. A gente jogar contra o São José naquela época era o seguinte, cara, a gente tem que jogar muito bem para perder de pouco. E chegar na final era assim, a gente brigava com todos... Pra perder já. Não, a gente brigava com todos para ser o segundo colocado, entendeu? Foram anos assim, tudo bem que... Você ganhou uma Copa Ouro. Ganhou a Copa Ouro em 2010. 2010. A gente ganhando de vocês De 7 gols de diferença. 7 gols de diferença. Isso. 7 gols. Esse foi, eu acho, um dos melhores jogos assim, meu naquela época. Foi. Assim. E você não legal. estava com a estrutura que você tem hoje? Não. Já era uma estrutura ok, Mas não não compara. com o que ele tem hoje. Não compara. Entendeu? Então, realmente... Foi legal. Essa Copa de Ouro das Copas que fala qual que marcou na sua vida. Eu falo Copa de Ouro por causa que não tinha um evento, né, Zé? Não tinha uma Copa de Ouro. Você já fala Copa de Ouro, já fica aquele negócio, né? Tem a Copa de Ouro na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, que você ganhou. Aí tem uma Copa de Ouro no Brasil. E você não tem ideia que era o evento. Foi em 2010 isso, não foi? O Zé começou... De 10 a 16. De 10 a 16. De 10 a 15. De 10 a 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 anos. Você não tem ideia o que era aquilo lá. Era Vivo Glicô, Ciroc, várias coisas. Era um evento, era uma coisa maravilhosa. Não, era comida e Veuve Clicquot para 1.500 pessoas. Exato. Não, famosos, globais. Né? Tipo o Ganso, jogava no Santos, naquela época era o Ganso.
foi lá no jogo, cara. É. Lembro perfeitamente. É. Cara. Isso aí, bom, você foi o pioneiro, Sim. assim, a fazer uma Copa dessa, eu acho que, pelo menos na minha época, com tudo isso. Eu não sei se pioneiro, e já existiam outras festas que eram feitas aqui, até tinha o Claudemir Secchini O Paulo Day que fazia. tinha o Paulo Day, Eu fui que era, muito no Paulo Day era também. interessante bacana. também, mas eu acho que dentro desse conceito, qual era a ideia? Eu consegui trazer marcas, começou esse projeto com a Audi, né? Inclusive foi o Felipe Prata que me leva até a Audi, converso com o Paulo Kakinoff, hoje atual presidente da Porto Seguro, ele era presidente da Audi, e ele foi simpático à ideia e me deu espaço. E lá eu fiquei durante 6 anos. Então eu tinha a Audi, a Veuve Clicquot, que queria fazer naquela época um evento sempre, a Veuve Clicquot sempre fez, principalmente em Nova York, eventos proprietários, que significa dizer que a marca é só dela. Aí eu consegui convencer os diretores de que ia ficar muito caro para eles fazerem um evento proprietário no Brasil e que se a gente pudesse compartilhar com boas marcas, era bom para todo mundo. Agregado. De forma que o cliente da Audi achava que o evento era da Audi, o cliente Veuve Clicquot achava que o evento era da Veuve Clicquot. Ainda tinha a Piaget de quebra, sempre tinha um banco. Então eu consegui andar com essa turma durante 6 anos. Foi um momento muito legal. E eu resolvo parar de fazer. E agora... Muito trabalho para fazer. Eu tive que dar um passo para trás na estrutura e tudo mais. E aí eu começo a retomar esse caminho agora que eu estou organizando, depois de muitos anos, o Campeonato Brasileiro, que está sendo lá no São José. E que nós vamos fazer um evento gostoso. Não vai ter a dimensão do que tinha a Copa Ouro, porque para isso eu tenho que ter patrocinadores também trabalhados e com orçamento também parecido. E depois da pandemia... Eu arriscaria dizer que ficou 2 ou 3 vezes mais caro do que a gente conseguia fazer lá atrás. Então, hoje, para fazer um evento daquele tamanho, o capital é muito maior. É muito maior. Então, é mais difícil, mais complicado conseguir trazer essa turma para cá. Mas nós vamos... Já é um começo, Nós né? vamos voltar a fazer, se Deus quiser, aí a partir do ano que vem a Copa Ouro. Vamos ver. E já é um começo. Só de isso. fazer o brasileiro lá, que primeiro... que eu tô jogando no brasileiro e fala assim, eu só jogo nos seus campos ou em campo particular. E não é porque você tá aqui não, eu sempre falo, jogar no São José é um prazer, porque lá os cavalos jogam melhor. Sim. O campo é melhor. Então não tem risco, é outro polo. É o polo jogar num campo bom, e o São José hoje, para mim, tem 4 campos, são dos 4 melhores do Brasil. Pelo menos os que eu jogo Uma são estrutura esses. fantástica. Obrigado. Eu tinha comentado. A estrutura É fantástica, espetacular. E Até olha, pra quem vai e eu vou assistir, falar né? para vocês, não tem segredo, tá? Porque a receita de bolo, de fazer um campo de polo bom, não tem segredo. Não tem um ingrediente ou um produto que eu coloque lá que só eu coloco, que ninguém tem. É uma receita simples. O que acontece é que você tem que fazer todo ano, de preferência, sem quebrar esse ritmo, e você tem que ter um orçamento bom para isso. Porque não é barato você manter um campo de polo Então, de qualidade. Eu né? costumo dizer que eu adoro o polo por várias razões. A principal delas, ou talvez uma das, é que é um esporte em que o malandro não tem espaço. Então assim, você vai chegar assim, você fala assim, eu quero ganhar uma temporada americana. Ah, você quer? Quero. Tá bom, então primeira coisa, o orçamento daquele sujeito que ganha a temporada é de 3 milhões de dólares. Estou chutando aqui. Então, não existe o cara que com 1,5 milhão de dólares vai ganhar a temporada americana. Não existe. Então o cara quer ganhar a temporada americana, ele vai Invista ter mais. tudo passa por investimento. Tem aquele que investe também errado. E aí também não colhe nada, né? Planta errado, no momento errado não colhe. Agora, aquele que sabe investir o correto, ele vai ter que estar no mesmo nível de investimento do atual ou do campeão que tem liderado as temporadas. Então não tem espaço para o esperto. Eu vou chegar lá, vou gastar metade. Não, você quer ganhar um torneio? Você tem que pegar um jogador como o Pedrinho. Isso tem um preço. Ou que nem o Jossa, ou que nem o Nath, ou que nem o Rodrigo. Nós temos 4 jogadores excelentes aqui, com níveis parecidos. Talvez hoje o Pedrinho se destaque um pouquinho com relação aos outros, mas é tudo mais ou menos aí. Então eu quero ganhar uma temporada. Putz, é conveniente que você tenha um jogador desse calibre, desse handicap, porque senão você vai ter dificuldade de ganhar. É mais ou menos por aí. Passa por uma receita que o investimento, fazer certo e investir é fundamental. É fundamental. É fundamental. Eu sempre falo para todo mundo que pergunta um pouco do polo, eu falo muito isso aí. O polo é um esporte perigoso.
É um esporte caro. Eu tô com a clavícula quebrada aqui. Puta, e foi com uma 60 anos de E idade. foi uma pena, hein? Foi. A gente tava fazendo um treino, antes do treino, palanque, agora, foi boa recente, onda. né? Foi Um mês. agora, um mês, né? Um mês. Eu lembro que você comentou pra Não, mim. chato. Primeiro tempo caiu, uma pena. Mas você falando, eu falo que o polo é esporte perigoso. É. É um esporte caro. É. Mas se você investir bem, você consegue colher. É. Aquela pessoa que vem, exatamente falou, não tem espaço para malandro, Não. que vem querendo gastar. Não. Acha que tá E tem os gastando aventureiros, muito. né? Que a Tem gente os lembra também. aventureiros, é. No polo sempre tem. E tem bastante, né? Aqui sempre tem o jogador de polo de Instagram, né? Que Ele tá falando pra mim isso aí que eu tô Não, no não, Instagram. não porque você tem 9 de handicap. Mas tem uns que tem 0. Que eu brinco com o Pedrinho, que é cone. E aí você tá num lugar assim, é comum, fala assim, pô, meu, você joga com o fulano de tal, porque ele foi campeão brasileiro, tal. Eu falei, não, isso aí ele foi campeão brasileiro só no Instagram, cara. Na verdade, ele não foi, não. Então tem muitos, né? Muitos não, desculpa. Tem alguns. Mas tem. Né? Tem, mas eu acho que em qualquer lado, né? Eu acho É. que em qualquer parte, não só polo, esporte, empresas, tudo mais. Eu acho que Em geral, É isso geral, aí. É isso geral. aí. Tem vários. É isso aí. Agora, Zé, fala uma coisa pra gente. Não sei se você ia fazer alguma pergunta específica, Wilson. Não, fala. Eu acho que é legal tocar no assunto Argentina. Você tá falando em investimento, né? Então você sabe muito bem o que é o polo na Argentina, cavalos, estruturas, e ganhar a Copa de Ouro são para poucos. Sim. E conta pra gente como que foi essa Feito, né? história, Foi esse né? feito de levar cavalo, organização. Uma estrutura enorme. Eu lembro que isso é legal falar, para quem não conhece, o Zé, ele sempre teve as coisas muito bem organizadas. Como você vai na sua cocheira, muito bem organizado, nos campos, tudo muito bem organizado. Os funcionários ali, os peticeiros, todos uniformizados. E você levou isso pra Argentina, né? É. Porque tinham poucos times uniformizados. Sim. Depois começaram a ver o São José. Vou te contar uma história. Essa história é legal que eu vou te contar. Então vai, eu não vou parar de falar, senão eu falo mais que o Zé. Então, e eu queria, você me deu um espaço aqui para dizer o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Né? Você pode ter uma boa ideia, mas você precisa de gente para te ajudar a colocar essa ideia de pé. Exatamente. E eu tenho uma equipe que trabalha comigo há 30 anos, muitos, alguns há 30, muitos há 20, e que são os responsáveis por isso. Então, por exemplo, eu tenho lá o Rosiel, que cuida dos campos de polo. O campo é mais dele do que meu, né? Eu tenho o William, que é o nosso profissional e responsável pela cria, tudo. O Dorival, que é o domador. Então, essa turma, eles fazem como se fosse deles ou para eles. Então, existe uma diferença quando é dessa forma, quando você consegue ter uma equipe boa, envolvida e comprometida, os resultados saem muito. Obrigado pela observação. Eu estou lá na Argentina, depois a gente fala um pouquinho da temporada, e o Hilário me convida. O Joa, que é um jogador de 9 de handicap, companheiro do Pedrinho, me convida. Frisinho na volta, como diz o Cabetão. Gosta do Pedrinho, tá? Tem boa relação, né, Pedrinho? Bastante, adoro ele. E ele me convida para ir na casa dele. Aí, ele tinha acabado de montar uma estrutura muito linda. Aí eu tava com os meus 2 filhos, o Keiko e o Gui, que hoje são os que são jogadores da equipe. Eu já me aposentei, passei o bastão para A eles. Renata não vai deixar mais você jogar? Ela falou o seguinte, se subir no cavalo de novo, depois do que aconteceu, pode procurar advogado que vai ter separação. É melhor não montar, né? Ou escondido, né? Ou escondido. Ou de peruca, tô vendo se eu já arrumo um disfarce legal. E aí ele me chama nas cocheiras dele, me mostrou, foi muito simpático, muito simpático, com os meus filhos. Aí ele, numa hora assim, ele tava mostrando os cavalos, né? Os cavalos dele, meus filhos assim, super entusiasmados, né? Aí ele falou assim, você sabe quem foi o seu pai aqui na Argentina? Assim do nada, cara. Aí ele falou, não. Aí ele falou assim, então eu vou te contar. Eu tava começando a despontar no polo. Estamos falando, o Hilário deve ter quantos anos hoje? Cara, o Hilário deve ter uns 39, ele é 40 no máximo. 20 anos atrás ele tinha 20. Sim. Né? Então ele tinha 20 anos, estava jogando Ninho de Chapalefu. Falou, primeira coisa, eu precisava de cavalo, estava com pouco cavalo, e você me emprestou cavalo para jogar classificatório. Acho que você nem lembra disso. Eu falei, realmente, eu não lembro. Né? Olha aí. Aí ele falou assim, não, mas o ponto importante é o seguinte, teu pai chega aqui na Argentina com uma estrutura, uma carreta, com 40 cavalos, todos vestidos de preto, com calça branca, uma coisa que não existia na Argentina até aquele momento, esse tipo de organização. E a gente, no primeiro momento, nós pensamos, nós vamos bater nesse brasileiro bastante aqui, porque
quem é ele para vir aqui desfilar? Tá vindo aqui desfilar? E aí ele acaba dizendo o seguinte, pô, a gente entrava no campo, tinha super dificuldade para ganhar uma partida e teu pai veio aqui e ganhou. E sempre teu pai tinha um jogador muito barato na equipe e tal, não sei o quê. E com isso ele ganhou alguns torneios aqui, e mais do que o torneio, ele ganhou o respeito. Porque ele era uma pessoa que se apresentava bem, ele tinha fazia questão de se apresentar bem, e dentro do campo era uma equipe ética e que buscava resultados. Então, o seu pai, para mim, imagina o 9 Gols falar isso, eu fiquei muito feliz. Eu falei, obrigado, agradeci e tal. Que é como as pessoas te veem. Então, o que nós estamos falando aqui não é o que você também só faz, é como as pessoas te veem. Como vocês estão fazendo também agora esse movimento na Argentina. Vocês tiveram um ano espetacular, o Colorado. O Pedrinho está numa estrutura muito boa, de alguém que faz parecido, né, com o que eu fiz lá atrás. Exatamente. Entende a importância de ter uma cria boa, bem estruturada, com bom sangue, e ter bom profissional para acompanhar os filhos dele. Então vai colher frutos, já está colhendo. O ano passado ele teve um ano espetacular. Espetacular. E assim, e o Marcelo é criador, e bom criador. Então na medida que surgirão, a cria tende a melhorar, vai apurando, né? Ele vai ter um futuro, os meninos são jovens. Então, ele é uma pessoa que tem feito um trabalho muito bem feito. Existem outras famílias, você entrevistou o Cachico, sim. o Maragata também, o Cabeto, a família, né? São referência aqui também. Mas eu vejo assim que o Marcelo entendeu a importância de fazer movimentos corretos, entendeu? E aí ele vai colher frutos. Né? Ele vai colher frutos, certo? Já está colhendo. Já está colhendo. Mas eu falo assim, o Maragata tem a sua cria, né? De tradição, Chucabeta, coisa... Crioulo, né? A base crioula e tal. E impressionante que fizeram no Polo a história familiar. Sim. Jogou na Argentina, mas eu falo assim que você ganhar a Copa de Ouro que naquela... Em resultados, você está falando em resultado. Em resultados. Eu acho que você teve a sua história lá, fez o seu legado, né, que você falou que todo mundo te conhece lá, imagina. Eu não falei isso, mas eu acho que eu sou, todo mundo, vamos dizer, relativamente conhecido, mas existe um respeito. Não, exatamente. Que eu acho que é o mais importante. Imagina o Hilário, você falou, pô, craque, ir lá e falar para seus filhos, sabe o que seu me pai pegou fez? de surpresa. Né? Tipo, é impressionante. E aí a gente vê você falando do Cria Marmen, que também está fazendo algo parecido. Está fazendo. Eu acho que isso mostra o quê? O investimento. É cavalo. Profissional, né? Não, e mostra, Pedrinho, que como eu acompanhei todos não, mas grande parte desse polo a partir da década de 80 para cá, eu vi muita coisa. E eu vi a evolução do esporte. E aí você vê que hoje em dia tem aqueles que... E também é uma questão de poder fazer, né? Ter orçamento. Às vezes você também tem vontade e também não consegue. Mas quando você consegue juntar as duas coisas, a capacidade de investir e o conhecimento e fazendo certo, eu gosto. Então, eu adoro ter um competidor que nem o Colorado. E o Cello, exatamente. O Cello, ele tá jogando no Super Polo agora, ele foi lá e ganhou 2 Copas de Ouro. Copas de Ouro. Então, assim, quando eu vejo que tem gente nesse nível investindo para continuar e para buscar mais a vitória, é o ambiente que eu gostaria de participar. Então, eu não participo diretamente mais, porque eu já me aposentei, mas eu participo através dos meus filhos. Lógico. E adoro esse ambiente, adoro esse clima. Muito mais do que poder jogar num lugar que ninguém... como é que é? Ninguém em terra de cego, quem tem um olho é rei. Isso aí não é legal, né? Você chegar numa estrutura ruim e você ser um pouco melhor e ganhar tudo. Não, o legal é ganhar tudo de quem... E foi o que me motivou a ir para a Argentina. Eu falei, eu tive anos bons no Brasil. Eu falei, eu quero ver como é que nós estamos lá também. Na Argentina. E aí conseguimos ter bons resultados também. E aí levou toda a estrutura, 40 cavalos. Não, e 4 jogadores brasileiros. 4 brasileiros. Existe o... E isso é difícil, cara. Porque a gente fala aqui legal tudo mais, mas quem joga polo, jogar na Argentina, 4 brasileiros... Não, e você imagina o argentino jogando contra a gente, com juízes argentinos, falando assim, ele não vai vir aqui, não vai ganhar isso. Né? Não é fácil. Não então, é fácil. A gente até teve que lutar com um pouquinho de alguma dificuldade extra, campo, mas também sempre os juízes foram muito simpáticos a nós.
Eu diria o seguinte, eu acho que até a gente tinha mais simpatizantes na Argentina do que a gente tem aqui no Brasil. Tem aqui no... Eu sinto isso, assim, porque é isso, é uma relação de o cara reconhecer que você fez um bom trabalho. Sim, né? sim, isso é legal. É legal. É. E que você Como acha eu reconheço, por exemplo, os movimentos de algumas equipes aqui no Brasil. No Brasil. E depois você tem outros patrões e chefes de estrutura muito importantes aqui também, né? O pessoal de Orlândia, o Zé Clabin, a família Clabin, né? Hoje são os 3 jogando aqui. Então, é isso. E aqui a gente precisa aumentar essa base. Então, essa base, ela cresce na tradição familiar, cada vez menos, que não é todo mundo que quer jogar, não quer seguir os passos do pai. Eu tenho 3 filhos, 2 jogam e 1 cantor. Jogou, até teve um desempenho legal, tal, quando jovem e tal, mas falou, pai, mas eu não é pra mim. Não é pra mim, eu quero fazer outra coisa. Eu falei, lógico, então vamos embora. E é um super cantor. Então, é isso. É por aí que o polo passa, né? Passa. Zé, e a gente fala da Argentina, que ela é profissionalismo, né? Tudo bem que de números não dá nem para comparar com o Brasil, com qualquer outro país. A gente tá falando de número de cavalos, de jogadores e tudo mais. Sim. O que você fala que... Hoje você é o atual presidente da Federação Paulista. Sim. Né? Que você... Tá acabando, se não me engano, né? A sua... Semana que vem acaba o meu mandato. Semana que vem. O que você acha que poderia ter feito, deixou de fazer, poderia mudar, que você pensa pro próximo presidente, assim? Que o polo no Brasil, eu jogo aqui, eu falo, cara, o polo no Brasil é bom. É competitivo. Você pega o torneio de 10 gols. Que time que você quer jogar contra? Porque normalmente... isso aí. Não tem. O 16, não tem. O 20, não tem. Quis jogar, que a cada jogão, né? Nesse Exatamente, parece cada jogão. Parece 20. Não, o nível tá muito Você põe o... É intensidade o tempo inteiro. Todo. E você vê que ninguém erra na bola e vai fazendo gol. É 12 a 14 a 12. O placar sempre e grande, próximo, né? E grande. Exatamente. Para 6 tempos. Porque você vê para alguns países fora, você pega um torneio de 16 gols, de 20 gols, sempre às vezes tem algum patrão que é um pouco mais fraco, que é 0 gol. 90% do polo mundial é isso. Aqui no Brasil não tem. Então, é isso que faz o polo brasileiro ser diferente. Lembra da tradição de pai para filho? Então, os jogadores, patrões das equipes, são jogadores de 4 de handicap, sim. Isso não tem lá fora. Quantos gols tem o Gui? 3. O Queco? 5. Então, cara, estamos falando de 3 e 5 gols. São os patrões, você é o patrão, mas os meninos estão lá. Cara, você vai deixar o Gui faz gol. Eu fui patrão jogar na Argentina com 6 gols. Com 6 gols. Com 6 gols. Então, e eu jogava contra patrões de 0, 1 gol. Exatamente. A gente jogou uma Copa de Ouro junto, lembra? Jogamos. Uma Copa com o Rodrigo Pinheiro. Você fez um primeiro tempo que foi uma coisa de louco. E depois cansei. Não, cansou não. Não, e depois o Tintio Merlo, né? Tintio Merlo. Aí ele resolveu jogar também, mas... a gente jogou contra o Agostinho e contra o Sebastião. E você sabe que a gente jogou que, eu fico vendo até hoje, eu falo que bacana que a gente fez isso, graças a Deus que eu fiz, foi a Copa Las Naciones, né? Aquilo legal. Foi muito legal. Legal. E, Pedrinho, nós ganhamos da Inglaterra, nós ganhamos do resto do mundo, que era como é que chamava o patrão lá? Do Alegria. O do Mannix? Fred Mannix? Acho que jogamos contra ele, ou talvez... Não, eu joguei com você só uma. Você jogou uma? Que foi eu, você, João, Paulo Ganon e o Rodrigo. Isso a gente perdeu por 1. Da Argentina. Lembra? Facundo, naquela época, foi em 2012. Não, e você lembra o cara que eles puseram lá? O cara tinha 2 gols de handicap, foi pra 4 depois. Foi pra 4. Facundo, Gonçalito... E eu foi a primeira vez que eu joguei no Campo 1 de Palermo. Eu tava tremendo antes de jogar, porque entrar naquele campo era uma coisa espetacular. É isso aí. E com cavalos brasileiros. Com cavalo brasileiro. Exatamente. Foi legal. Imagina. São pra poucos isso aí. E isso que eu falo pra turma que tá lá agora, que são os meninos aí, Colorado. Aproveitem que vocês têm condição e têm juventude. Porque tem coisa que a gente não compra, né? Então, tempo a gente não compra. E voltar atrás não dá. Não dá. Aproveita agora. Quanto eu pagaria para voltar aos meus 35, 40 anos de idade e viver o que eu vivi e o que talvez faltou dentro dos campos? Eu sou feliz, eu sou realizado, tá tudo certo. Mas eu falo, quem tem essa oportunidade, essa possibilidade, tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Porque passa. Tudo passa, né?
E passa rápido. Passa rápido. Passa. Conta pra nós, o que você acha que poderia ter mudado? Você Então deveria vamos ter lá. feito... Eu fiquei 5 anos, eu fui presidente da federação, esse é o meu segundo mandato. O primeiro foi 2002 e 2003, que eu fiz um Brasil e Argentina na Hípica Paulista e consegui estruturar um jogo. Eu não participei naquele momento, da seleção brasileira contra a Argentina, que era Faco, Eduardo Egg, Miguel Novillo Astrada e um quarto jogador que não me ocorre agora. E depois, em 2003, a gente faz esse mesmo confronto na volta na Argentina. Então eu lembro, isso me marcou. Agora, nesse mandato, de 2020 a 2026, 2022 a 26, eu pego os 2 primeiros anos pós-pandemia, que foi muito difícil a gente conseguir, porque o meu foco, a gente tem pouca gestão sobre o esporte, né? Acho que a função da federação é se preocupar com a regulamentação. Ela é responsável pela definição dos handicaps dos jogadores. A gente esse ano fez um trabalho muito legal que o Beto que pilotou, de ter um regulamento brasileiro que é um pouco coxa de retalhos, com um pedaço do inglês, um pedaço do argentino e um pedaço do americano. Então a gente tem um regulamento bacana hoje em dia, e aí a federação, a função dela é essa aí, né? Mas eu sempre quis, e estou tentando, e vou fazer um pouquinho esse ano, dar visibilidade para o esporte e atrair novos patrocinadores, porque eu acho que esses eventos de qualidade dão visibilidade ao esporte, e os patrocinadores nos ajudam a ampliar essa base. Sim. O que faltou fazer? Mais evento. Então eu estou entregando o Brasileiro no meu última semana, o que me deixa feliz, porque eu consegui, junto com o Elvésio, até a possibilidade de fazer os 16 lá em casa. Foi muito bacana. E vou deixar um pouco esse caminho traçado para o próximo presidente, que deve ser o Cacá Bicudo, que é uma pessoa que tem envolvimento com o polo, joga o baixo handicap, mas ao mesmo tempo não tem envolvimento com alto handicap, o que é bom, deixa ele um pouco mais, vamos dizer, isento, afastado, para poder fazer algumas coisas. Ele é bem articulado, então eu acho que ele gosta muito desse tipo de atividade. Então eu acho que ele vai fazer um bom mandato. O que eu faria, eu buscaria mais abrir o polo. O polo brasileiro é muito hostil. Então um jogador novo, uma pessoa, se você quiser jogar polo, você vai encontrar um clube de polo? Não. Você vai encontrar uma estrutura que você possa ir lá ter aula num bom nível técnico, com bons cavalos? Vai ter que procurar. Então você tem a Hípica Paulista, que faz muito bem esse papel, tem feito esse trabalho, mas é concentrado na Hípica Paulista, e aqui o Helvécia já é um lugar de jogo. Então o sujeito que quer começar tem dificuldade de estrutura. Então eu me concentraria em ter um lugar para acolher esse pessoal e, mais do que tudo, comunicar o polo de forma que a gente atraísse gente que tem condição financeira, que faz outros esportes e que adorariam entrar no polo. Então faltou um pouco de comunicação e um foco para buscar esse tipo de que seria, né, o nosso patrão aqui, né? Sim. Que é o cara que investe, que é o cara que dá emprego, que é o sujeito que com capital ele ajuda a gente a melhorar o nosso esporte. Eu acho que é uma missão para o próximo presidente, talvez seja essa, e através de eventos, o evento ajuda você a chegar nesses lugares também. Concordo. Eu acho que o polo, o network do polo é muito bom, né? É um nicho que tem alguns patrões que jogam polo fora do Brasil, que jogam polo para se relacionar, e os mais espertos conseguem tirar proveito econômico disso. Sim, porque é um network muito grande. Eu falo assim para outras pessoas, eu tento explicar que o polo, é o melhor do esporte que tem, na minha opinião. Sim. Porque você pega um patrão, que a gente fala, que tem uma situação financeira tranquila para investir. O cara, ele faz parte do time. Isso. Ele ergue a taça. Muito bem. Ele faz o gol, ele trava o cara. Você falou muito bem. Não sei se o único, mas um dos únicos esportes em que você começa a jogar polo com 30 anos de idade ou mais, 40 anos de idade, né? Bem geralmente impressionante. o cara tá lá fora no segundo casamento, os filhos pequenininhos. E ele consegue entrar dentro do campo, jogar com o Messi
ser parte da equipe e levantar a taça. Uhum. Né? Não dá pro futebol você falar assim, ó, eu sou árabe, Imagina. eu sou dono da equipe, vê se o dono da equipe lá Do Cristiano Ronaldo lá. vai o lá e entra no Hazard, campo. não entra. E é capaz até do filho dele jogar bem bola, mas não entra, né? Não vai entrar. Não vai. É. Então, o polo, você entra, você levanta a taça. E você consegue no esporte, o que atrai tanto o jogador de polo? É aquele ambiente, aquela atmosfera. É. No São José Polo, eu adicionei agora, não sei se vocês viram, embaixo da São José Polo tá lá, mais do que um esporte, um estilo de vida. Aham. Porque o polo tem esse gancho que muita marca quer. Exatamente. Entendeu? É a vida do campo, da família unida, de um sujeito comprometido, que tem uma regra, assim como os outros esportes também tem que ter uma doutrina, Aham. que tem uma disciplina, vamos chamar assim, mas que isso tudo é feito nos melhores lugares, nos lugares mais bonitos, e o cara tendo uma qualidade de vida excelente. Né? Excelente. Então, o polo tem essas características e que não são acessíveis a muita gente. Esse é o problema. Então, é tentar aumentar essa base e buscar novos entrantes aí para ajudar a gente Para ajudar. a aumentar a nossa Conte com a base. gente, conte com o Polo Boa. Plus, que a ideia do Polo Plus é realmente isso, abrir o polo, mostrar Isso aí. o polo para pessoas que não conhecem e realmente trazer novas marcas. E mostrar o esporte, que não é o esporte do riquinho, Não, sabe, é um esporte de atletas, sim. é um esporte de gente que tem que se preparar para entrar no campo, porque ele não é... Eu não gosto de falar que o esporte é perigoso, mas o esporte tem seu risco. Então a pessoa Como tem qualquer que ter- outro. Como Exatamente. qualquer outro. Tem contato, Tem né? contato, é muito combativo. É. Então cavalo para lá e para cá tal. Então é um esporte em que cada vez mais jovens praticam e que tem por trás um estilo de vida que é danado, é muito bacana. É bacana. Eu acho que esse é o meu diferencial do esporte para os outros, entendeu? Sensacional. É Aí, isso. agora, eu ia fazer uma pergunta pro Zé. Zé, você gosta de praia? Adoro. Agora, você imagina juntar praia e polo. Mas É espetacular, nunca né? mais você sai de lá. Nunca mais você sai de lá. Não. Aí você juntar praia, polo... Gastronomia, O que mais? comida italiana, vinhos nacionais de ponta. Isso aí é o Polo Mar? Esse é o Você Polo conhece Mar. o Polo Mar? Eu não conheço. Tem que mas ir no mas Polo eu Mar. tenho que ir. Eu tenho que ir no Polo Mar. Não, e eu vi algumas imagens, me chamou a atenção. Não, é espetacular. Que coisa bem estruturada. Fica na Praia do Forte, né? Na Bahia, é uma das praias mais bonitas do Brasil, Sim. né? E lá tem aula de polo para você aprender a taquear. Coisa que eu não fiz, que ficou para trás, Aham. isso que eu falo. Né? Tem que fazer tudo. Tem que fazer Jogar tudo. polo em Soto Grande. Nossa, isso deve ser animal. Eu não Né? tive a oportunidade ainda. Ainda, não, mas você vai jogar lá. quero. Você vai jogar lá. Mas eu não vou mais. Mas assim, eu gostaria que meus filhos fossem. Sim. Então, realmente, praia e polo é uma combinação Muito boa, né? E fica o convite, né? De a gente ir lá Não, pro vamos Polo lá, Mar, a gente vamos lá, combinar. vamos lá. de E sucesso para eles, tenho ouvido falar muito bem. É bacana. Eu sou suspeito de falar que lá tem o melhor professor. É, exatamente. Mas você vai para lá, Pedro? Você dá aula lá? Não, meu pai tá lá. Ah, o teu pai, teu pai. O meu professor Não, tá lá. Não, e tem também o nosso Dudu, que é o quê? É o Dudu. É É o Paulista Baiano. o Paulista Baiano. É, tá lá também. Vai lá e Paulista dá Baiano. os trabalhinhos dele lá. E eles estão conseguindo fazer um trabalho bem legal lá, de divulgação do polo, levando para mais pessoas. E eu acho que a gente tem que prestigiar, né? É isso mesmo. Tem que pra isso aí. Maravilha, maravilha. Mais alguma coisa? Eu quero perguntar sim. É. Eu quero perguntar. Uma pergunta assim, por que o nome São José? Boa pergunta. Quando eu voltei a jogar, eu falei, que nome que eu vou colocar? A minha avó era devota de São José, sempre foi, né? E ela é muito religiosa. Eu sou filho de um José, tenho 2 irmãos Josés e tenho 3 filhos Josés. Tá mais explicado. Aí é a tradição, né? Aí é a tradição. Então, de novo, a gente volta pro polo, né? Aí eu falei, pô, que nome que eu consigo sintetizar o que a minha família é e essa questão do nome. Então, São José. São José. É isso aí. E a gente tem a benção dele o tempo inteiro lá em cima, graças a Deus. Então, a gente sempre entra com uma força a mais no campo. A mais no campo. Mais no Muito campo. legal, eu não imaginaria. É. E ó que eu conheço o Zé faz muito tempo, eu não imaginava tudo isso, não. É.
Você imaginaria o devido ao santo e tudo mais, mas não a história, ligando todos os nomes Mas é muito, da família, você vê né? que é muito legal isso aí, né? A gente tava com o Cachico aqui, o primeiro episódio, e a gente fala muito de tradição, né? E de o família, Maragata, né? Da Dona Mereja lá, imagina. tudo mais. É uma coisa... Você falar de uma família, né, tradicional do polo, são eles. Exatamente. Espero que a minha um dia seja Não, parecido com a Não, com sem o que dúvida eles é são. também, sem São dúvida. o que eles A são. história é muito boa. Aí depois filhos, o Beto tá curtindo super Vixe. os netos também. É isso aí, daqui a pouco eu tô nessa. Aproveitando esse gancho, que legado você quer deixar? Putz, o legado é o seguinte. É no campo, é no fogo que se prova o ouro, né? O esporte expõe as pessoas, né? Então é competir, então é assim, meu legado. Meus filhos estão vendo, e eu espero ter passado para eles que entrar no campo para ganhar um torneio sempre. Então eu sempre fui competitivo, me incomodava quando a gente não performava bem, né? Mas assim, com respeito aos adversários, com respeito às regras, com respeito aos juízes, porque, como eu disse aqui, tudo passa. A vitória é ótima, mas ela tem curta duração. Você comemora uma vitória, você vai lá no pódio, abre a champanhe e tal, não sei o quê, legal, todo mundo bate nas tuas costas e tal, mas acabou ali, porque no dia seguinte começam os desafios do próximo torneio. Então, e o que ensina a gente? A derrota. Porque é na derrota que você vai repensar o seu modelo, o que você fez de errado. Então, por exemplo, os meninos têm jogo na quarta-feira, e todos fazem isso. Vão sentar, vão ver os vídeos do adversário, vão ver os vídeos dos jogos que a gente fez e ver o que a gente pode corrigir. E só o que ensina é a derrota. A vitória não te ensina. Ao contrário, a vitória te deixa numa soberba. Exatamente. Você vai achando que você é realmente bacanão e tal, mas uma hora passa, né? Passa. Então o que eu quero deixar para os meus filhos é uma história de que existe... O melhor jeito de fazer é fazer bem feito. Não importa o orçamento que você tenha, dentro do orçamento que você tem, procure fazer o melhor dentro daquilo. Então eu não tenho orçamento para jogar o alto handicap, eu vou me estruturar para jogar o baixo handicap. E eu vou tentar ser o melhor no baixo handicap e vou tentar ganhar o baixo handicap. Então esse é fazer o melhor que você pode dentro das suas condições, né? E sempre, ainda mais um polo que é um esporte com certo risco, muito respeito dentro de campo. Então o que eu gostaria de deixar para os meus filhos é, daqui a alguns anos, qualquer um falar de mim o seguinte: seu pai foi um competidor, ganhou algumas vezes, perdeu, mas em nenhum momento ele faltou com respeito, faltou com dignidade dentro do campo. Porque você vê muitos jogadores e amigos teus que fora do campo são excelentes, mas dentro do campo deixam a desejar. Então, e eu acho que essa pessoa não vai ser lembrada. Eu quero ser lembrado não pelas minhas conquistas, mas pelos valores que eu passei para os meus filhos e principalmente para os meus companheiros e adversários. Ele é meu adversário, mas a gente vai jogar, eu vou curtir que ele desempenhe bem, né? Vou parabenizar ele se ele ganhar, principalmente se ganhar jogando melhor do que a gente. E amanhã a gente não sabe, amanhã pode ser que a gente esteja jogando junto novamente. O mundo a gente não controla tudo, né? Exatamente. É isso aí. Boas palavras. Zé, Obrigado. agora a gente... Que é Não, isso, a produção aqui ficou emocionada. emocionado, cara. Viu? Agora acho que tem as perguntinhas aí ou não? Tá, deixa só antes de a gente fazer essas perguntinhas, só agradecer quem tá com a gente, Boa, né? vai lá. Primeiro a Black Hound, né? A Black Hound que é referência em uniformes de polo. Até pro dia a dia, se você quer ficar no estilo, quem vive o polo, a Black Hound tem bonés, jaquetas, tudo com a melhor qualidade. Quer comprar no blackhound.com.ar, né? Que é o site da Argentina. O site da Argentina. Aí esse site para vender para a América Latina inteira. E se tiver com dúvida, manda mensagem pra gente que a gente entra em contato com vocês, faz esse contato para vocês. Trilha do Campo, que o Pedrinho tá com a bota aqui. Eu vou até mostrar, mas não é a bota certa. Porque ele tá com duas botas, uma diferente. Essa aí. Não é essa aqui, é essa aqui, ó. Isso aqui é Trilha do Campo, rapaziada. É tradição, conforto e de primeira. Economiza uma, né? É verdade, tá economizando uma, boa. Ficou com uma só. A IB Brooks, né? Se você que tá procurando casa de alto padrão, aras, casa fora, no exterior, em Miami, pra onde você quiser, a IB ela consegue te levar essa experiência, te entregar o melhor, né? A IB Brooks e também a Royal Carts.
Royal Kart são aqueles carrinhos de aeroporto, carrinho de condomínio, de golfe, o famoso carrinho de golfe. Eles conseguem fazer carros personalizados. O que tem de melhor no mercado hoje é a Royal Karts. Você viu meu story hoje? Hoje eu saí da carrinho de golfe, cara. A gente vai montar um bloco com Royal Karts ali. Até que o Zé pode participar com a gente de um ping-pong dentro do carrinho do Royal Karts dentro de um campo. Bora. É isso aí, moçada. É isso aí. Vamos lá, então, para perguntas que a gente gosta um pouquinho mais, né? Vamos lá. Quero fazer uma primeira. Vai. Zé, qual que foi o melhor cavalo que você já teve, assim? Tipo, é difícil falar, mas assim, um que você tem um carinho especial. Eu acho que eu sei. Fala. Vitória. É assim, eu acho que a Vitória, ela aparece no momento em que ela se destacou, fruto do que eu já falei. Era uma equipe bem estruturada, então um animal ali naquele meio, no meio de alguns bons, e o Rodrigo, é o que o Pedrão falou aqui, chegava no último tempo, eu vou até confidenciar uma coisa que pode parecer assim meio que prepotência, mas não é. No último tempo, a gente entrava no quinto e no sexto tempo, nessa época de São José, com 2, 3 cavalos para cada um. Dentre eles a Vitória. Então é mais ou menos assim. Se a gente entrasse no jogo com um jogo mais ou menos empatado, a gente sabia que a gente tinha grande chance de ganhar o jogo, porque era o Rodrigo montando na Vitória, fazendo basicamente a mesma jogada que ele gostava de fazer, né? Exatamente. E todo mundo e o adversário sabia que ele ia fazer, mas não conseguia parar. Impedir. Exatamente. Então a Vitória realmente foi uma égua diferente. Eu tive ótimas éguas também. Eu acho que eu tô com uma tropa que é 100% cria, hoje em dia que é muito... Se eu falar de qual é a tua alegria? Minha alegria é poder que meus filhos entrem em campo com cria. 100%, sem para não mentir, de 40 cavalos, acho que a gente tem 38 que são cria. 100%. É legal para burro. Isso é bacana. E eu já não venho comprando cavalo já há algum tempo, porque o criador, ele tem uma tendência de ficar burro, né? Porque ele fica só insistindo na sua cria, quando na verdade não se trata disso. Você, nas melhores estruturas de polo do mundo, o cambiaço ou qualquer os melhores cavalos, ou talvez um dos bons cavalos, eles estão sempre comprando. Até renovando genética. Renovando genética. Então você tem que ter esse movimento de trazer coisa de fora. Mas aí o meu prazer é estar lá dentro, ter dentro do campo de polo o maior, que é o que o Marcelo... Que o Marcelo vem fazendo. O Marcelo vem fazendo mesmo movimento. Que legal. Exatamente. E a Vitória, então, seria e a Vitória, eu acho que sim. Eu acho que ela... Marcou. Ela marcou por causa do momento. Pô, é uma égua que eu tô jogando com ela na Argentina. O Faco Pieres veio jogando nela. Falou, Zé, você pode me emprestar? E a égua tá num ritmo de 22 de handicap. Você pode me emprestar num treino para eu ver se eu jogo Palermo nela? Falei, claro. Aí ele pegou, levou lá para as cocheiras dele, ficou treinando 2, 3 treinos. Falou, posso levar para Palermo? Ele ganhou Palermo. A Vitória foi campeã de Palermo. Não a égua escolhida, porque também, se não é Argentina... É difícil ganhar. É difícil, né? Mas assim, também não era. Ela não teve uma exposição que permitisse ela ter um destaque. Mas ele voltou nela 3 vezes. Ele jogou 3 meio tempos nela e ela foi uma égua que jogou Palermo. Então, ela era diferente mesmo. Hoje eu tenho cavalos muito bons. Aí eu tenho o Império, que é um cavalo que eu gosto muito, que eu acho que ele vai se destacar nessa temporada. Tenho a Fiesta, tenho a Yasmin, são todos crias. Eu acho que a gente vem, como vocês também. Tem uma cria muito boa. Vocês vai aparecer muita coisa. Quando a gente jogou junto, eu joguei muito cria sua. Jogou. E os cavalos bons. 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 É isso aí. A pergunta, Pedrinha. A pergunta que eu gosto de fazer cara, a gente sempre, ainda mais vocês, que você teve uma história muito grande, né? Jogou muito fora, jogou aqui, gerações diferentes, né? Qual é aquele jogador que você fala, puta, cara, jogar com esse cara é muito chato, não gosto de jogar contra ele porque ele é agressivo, ele é, não sei, é aquele cara que você fala, puta, tem que jogar com esse cara. Difícil de jogar contra. Você. Não que... Hoje em dia é você. Não. Aliás, é o seguinte. Agora nós temos uma semifinal. Vou escolher outro. Vou tentar pensar aqui. Nós temos uma semifinal. Ele está numa semi e os meus filhos estão na outra. Então vamos ver quem vai passar, né? Se o Pedrinho passar, eu estou programando um sequestro.
Mas eu vou levar ele para um lugar super legal. Tá. Não é que ele vai ficar também passando fome nem nada. Ele Vai me tratar bem? Pô, você vai para um spa. Ah, então tá bom. Mas você vai estar acorrentado. Pra não você sair de lá. Você só vai ser liberado se a gente for pra final e ele também, né? Então tem muita coisa pra acontecer. Brincadeira. Ele é um jogador que hoje, ele tá... Todos esses jogadores, aconteceu isso comigo, que começam aí numa sequência de 2, 3 anos pra Argentina, vem com outro ritmo, outro jeito de pensar, outro jogo, né? outra dinâmica. Isso, ir pra Argentina é fundamental. Meus filhos ainda não foram, mas capaz que esse ano a gente consiga... que eles consigam ir lá, pra lá, e voltam com outra dinâmica. Então, o Pedrinho e os 2 meninos que foram com ele, o Maurílio e o Oswaldo, já estão num outro... Você percebe isso ou não? Percebo. Não, você jogou lá, você sabe que a gente volta com outra coisa. Você chega lá bobo, né? Você chega lá perdendo, você tá com o time atrasado, você volta de lá absolutamente afiado. Então, e eu sinto que esse ano o Pedrinho veio com uma confiança e com algo a mais, que é na questão da velocidade, que sempre foi a característica dele. Ele pega a bola, ele consegue controlar o galão do cavalo, ele vê que tem um espaço, e aí ele precisa só daquele espaço, porque depois ele vai mantendo a sequência. Diferente esse ano dos outros, ele está batendo mais a bola para os companheiros, então ele puxa a marcação para ele vai tentar definir a jogada, mas se ele não conseguir definir a jogada, ele vai. Então é um jogador difícil. Aquilo que eu falei do Rodrigo na vitória, o cara vai fazer a jogada, você sabe que ele vai fazer aquela jogada e você não consegue muitas vezes segurar ele. Então você é um... Outro no polo brasileiro, que eu entro assim e falo, putz, como é que não... Pô, o Nath é um craque. Sim. Né? É um jogador que está bem montado, inclusive. Jogou um brasileiro excelente. O Rodrigo... meio que esse ano acho que não sei se vai jogar, né? A gente tem dúvida. Então o Rodrigo tá em dúvida. Daqui a pouco ele aparece com um time aí. Não, porque é possível, tem idade, tá jovem ainda. E joga bem, né? É que o Rodrigo é o seguinte, o Rodrigo, ele gosta de jogar com o máximo possível de condições a favor dele. Então ele analisa a questão da tropa, ele analisa a questão dos companheiros, ele não forma uma equipe que... Não, só por jogar, né? Vamos jogar. Não vai, porque ele se aborrece de perder. Sim. Eu conheço ele. Então ele vai se aborrecer, provavelmente não vai jogar. E depois você tem quem mais? O Jossa, que é um companheiro do Pedrinho, que vai jogar com os meninos esse ano, que também vem no mesmo voo, né? É um craque. Mais ou menos na mesma Se frequência. destacou agora nos Estados Unidos. Não, é incrível. Ele chegou lá como um ninguém e saiu de lá como o jogador mais falado da temporada. Exatamente. Então, e você pega ele... Vai ser legal esse ano, porque vai ter ele de um lado... com a estrutura melhor, né? Porque vocês já conseguiram já colocar para dentro mais cavalos, porque eles levaram muitos cavalos para a Argentina, então a cobertura é curto, né? Cobre a cabeça e descobre o pé. Não tem vai jeito. faltar. E aí é uma questão de prioridade. A prioridade é Brasil e Argentina. Então, foi definido e acho que as duas equipes vão estar bem estruturadas, mas eu acho que é esse. O Torito eu gosto, hein? É muito bom jogador. Ele ficou barato também. Nesse handicap. Muito bom jogador. Ele é muito bom. E tá com a tropa já aclimatada. Ele também se aclimatou, porque não é fácil jogar no Brasil. Ele pode ser um cara... E o Carlinhos está melhor estruturado. Tá jogando bem. E muito bem. Não, mas você sente... Você viu o jogo ontem? Vi. Você tem jogadores na posição... Você tem tropa sobrando, e aí fica... E o Carlinhos está bem estruturado, o Maurilinho jogando muito bem também. Muito bem com tropa. Se sente que realmente é... E a tropa dele não foi toda Quem vai ganhar a Argentina. temporada passa esse ano por quem vai ter melhor estrutura de cavalo e inteira até o final da temporada, porque a temporada é longa. É longa. São 15 jogos aí para os que chegam na final, né, é bastante coisa. Então tem que entrar com muito cavalo. E fora que já tá jogando, né? E esse brasileiro já puxou, né? Já puxou. Eu tô lá com o colibri já com inflamadinho o tendão. Não adianta. Aí você fica naquela dúvida, apertou o jogo, você vai montando o cavalo, você fala que decide. Mas eu já, porque vai pro Jossa. Sim. Então já não jogou o último jogo, já não vai jogar a semi. Tá cuidado. E se chegar na final, não vai levar ele. Olha só, hein? Se a gente chegar a jogar contra, eu vou ficar olhando na colibri. Não, você não vai jogar. Se a gente chegar a jogar contra, você vai ser sequestrado. Você não vai estar lá, cara. Vou pro spa, vou ficar magrinho. Isso. Mas daqui eu vou comer dietinha, não. Vai trancar lá, ó. Ô Zé, a gente tá chegando no final, mas a gente tem uma pergunta pra fazer pra você. O seguinte, se você fosse montar um time dos sonhos,
Vamos colocar primeiro o brasileiro. Quem seriam os 4 jogadores? Ou os 3, você sendo um jogador, se você se incluiria no time? Tem que ser com o Zé junto. Com o Zé junto. Tá. Sempre a pergunta sempre foi. Você monta seu time aqui, brasileiro, e depois... Vamos montar uma equipe para jogar uma classificatória. O que você quiser. Você põe o time que você campo quiser. liberado. Olha, eu pegaria os 4 melhores. Pode o... Não, então, eu pegaria Rodrigo, é isso? Para fazer uma equipe de alto handicap. Você escolhe o time dos sonhos hoje. Pedrinho, não, olha, eu tive essa possibilidade, eu fiz isso. Foi isso que foi legal. Né? Na Copa das Nações, nós jogamos. É mais ou menos a mesma equipe. Eu jogando a mesma equipe da Copa das Nações. Seria o Rodrigo, o Pedrinho, o João Paulo Ganon, que está jogando uma excelente temporada, inclusive. Ele já está com 40 e pouco, 45 também? Quantos anos? Cara, o João não tenho ideia. Não sei. Ou mais, talvez. Ele é mais velho que o Rodrigo. Não sei. Ele é um super jogador. Eu gosto do jeito que ele joga. Eu tenho facilidade de jogar com ele. Me encontro bem com ele. Brasileiro seria essa... E um internacional? Putz. Eu gostaria de ver, aí eu não vou me incluir, mas eu gostaria de ver uma equipe para jogar Paulinho, você e o Jossa, super montados. E aí a gente ia ter que buscar outros 2 jogadores. Bom, se pudesse ser os meus 2 filhos em algum momento, mas não para jogar uma classificatória, mas eu gostaria de ver eles 4 jogando juntos. Lá, um polo argentino no meio da turma boa com tropa. Que legal. Aí eu ia ter que pedir emprestado pro Marcelo a tropa dele. Vai ver um pouquinho ali. Falei, Marcelo, empresta aí, vai, sua tropa aí também, aí a gente encara. Não, fica legal. Podia fazer uma brincadeira, um torneio jogam meus 2, outro torneio jogam os outros 2, e a gente vai junto aí, pode ser uma ideia. Uma ideia de você propor isso pro Marcelo. E eu também pode usar com prazer a minha tropa quando eles não estiverem jogando. Ir pra lá. Boa. Coisa boa. Já escolhi dos times, então. Fica legal, hein? Bom pra caramba. Fica legal. Deixa o Jossa de 1 lá, eu vou de 3. Eu gosto de jogar 3 ou de 2. Deixa o Jossa atacar. É isso aí. Gui de Beck, Keko de 2, você de 3 e Jossa de 1. Fechou. Vamos pra cabeça. Fica bom. Ia ser legal, ia ser um time legal. Ia tá ótimo, né? Ia ser muito legal. Coisa boa. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Eu acho que... Não, até tem, né? Não, só que mas até tem. Se deixar, é que eu queria perguntar uma. Vamos terminar bem, então? Zé... A gente começou falando de um polo antigo, um polo legal, da Vogue, com Rolex, tudo mais. Eu acho que a gente poderia deixar uma história aqui legal pra gente, que eu sei, mais ou menos, escutei há muito tempo. Teve alguma confusão, alguma coisa num torneio que tinha Rolex de premiação? Porque imagina, tem um Rolex de premiação, é impressionante, né? Imagina, eu tô tentando isso faz tanto tempo. Você conseguiu com a Cartier. Você ganhou, Eu né? tenho uma Cartier lá em casa, cara. Isso, você vê? Você ganhou um Cartier e o ano seguinte eu consegui dar um Piaget para cada jogador. Para cada jogador. Nossa. Não, imagina. Isso a gente tá falando agora... Copa Ouro, tá? Copa Ouro. Tá. Copa Ouro. Copa Ouro. Se eu não me engano... Saudades, né? Saudades da Copa Ouro. Copa Ouro. Hashtag volta Copa Ouro. Hashtag volta Copa Ouro. E o polo dessa época tem várias histórias. Inclusive histórias que saíram em veículo, na Veja. Ô, louco! Não, mas agora essa não pode? Não, agora chega. Chega? Porque senão depois eu vou sair. Vamos marcar um próximo, né? Você convida algum da velha guarda aqui, ele vai falar. Vai lembrar. E era isso, porque era mais do que um jogo, era uma guerra. Era uma guerra. Onde as pessoas não tinham respeito uma pela outra. Hoje, todos nós temos respeito um pelo outro. E hoje também tem regras, né? Mas essa nova geração, ficou mais arriscado. Rígido, né? Então, vocês também, é a sua integridade. Sim. Você tem que também saber jogar respeitando os limites dos outros, senão você machuca ou você pode se machucar. Lógico. Então, antigamente não tinha essa consciência, cara, era incrível. E assim... Era uma outra geração, outros valores. Eu acho que hoje era mais raiz. Era mais raiz, onde, sabe, essa geração do que eu posso tudo, sabe? Hoje em dia já não é mais tanto assim. As pessoas se respeitam mais. E você contando toda a sua história, aí você também entende a mudança que teve no polo, né? De se virar. Hoje ele é profissional, né? Exatamente. Ele é então profissional. teve toda essa mudança, né? Da guerra
né? E hoje ela tem toda essa estrutura profissional. Existe competitividade? Existe. É normal. Existe. Mas ela vai no limite, por exemplo, de respeito. Meus filhos se dão super bem Sim. com toda a meninada dessa geração. Eles são unidos, eles se encontram socialmente. Nessa época minha, Não tinha isso. Não, cara, era muito difícil. E era uma pressão fora de campo, que os pais brigavam e você ficava ali sem muito saber como fazer, né? E a gente até queria ter uma relação com os pares nossos, né? Sim. Os meninos que jogavam nas outras equipes, mas era difícil. Embora com o Rico, eu sempre tive uma relação excelente, como se fosse da família, né? Mas era isso, era difícil. Era difícil. Não, e você falou do Rico, o Rico já está convidado a vir aqui, aceitou. Esse é muito... Agora esse vai ter que, se ele vier aqui que ele já aceitou, né, tem que organizar. Esse teve um palanque bom de polo, hein? Esse teve. Esse teve um palanque bom. Ô, Rico, você vai ter que contar. Esse teve. Não, e em todos os sentidos, né? Não, mas eu tô nesse que você está falando, nesse que você está falando, mas também no final da época do pai dele também. E ele para mim era o jogador mais talentoso que o Brasil já teve, assim, não como você, mas na bola, né? Não, eu vou contar uma história do Rico só para acabar, que essa é engraçada pra caramba. Tô jogando com ele na Argentina, né? Fomos lá jogar, Copa Ouro, tal, não sei o quê. E aí inventaram um jogo Brasil e Argentina. Nossa. Era eu, ele, acho que o Rodrigo e o Rico. Eu, ele... Você é o Rico, Rodrigo? Não, e eu acho que o Xande, ou do Cunha, era alguma coisa assim. E aí ele foi dar uma entrevista num dia antes... E ele me solta o seguinte, ele falou assim, e ele tinha mania, ele era bom nisso, ele levantava a bola, ele petecava, e ele gostava de dar um chapéuzinho no adversário. Ele fazia isso aí, ele petecava, dava um chapéuzinho e ainda metia no gol. Aí ele falou assim, foi entrevistado, falou, e aí, como é que é essa partida contra o Cambiaço e tal? Ele falou assim, contra o Cambiaço? Amanhã eu vou dar um chapelito nele. Não. O Cambiaço estava com 39 de febre, meio que tinha anunciado que não ia jogar. Ele foi para campo com 39 de febre, ele destruiu a gente. Tá de sacanagem. Não, mas assim, acabou. Ele ia, passava pelo Rico e voltava, só para passar de novo, sabe? Ele já tinha ido, ele voltava, sabe? Vou voltar para... Você falou que ele dá um chapéu? Você me falou do chapelito? Tá bom. É assim, e a gente dá risada até hoje, eu com o Rico. Por que você foi falar que você ia dar um chapelito provocar nele? O cara, velho. Deixa o cara quietinho lá. Ele ia tomar um dipirona, não ia nem jogar. Não ia jogar. Ia botar outro cara, era capaz até da gente fazer um papel razoável. Caramba. Foi 15-3, assim. Que isso. Foi uma, ele é diferente. Ele é diferente. Não, e ele provocado, né? Não, pior. No país dele, com aquele capacete com a bandeira na testa. Pô... Pelo amor de Deus. Não dá pra provocar esse cara. Não dá pra provocar nem esse cara. Brincando, e esse é um ídolo de todos, né? De todos. Sim. Todos. De todos os jogadores, de todas as épocas, porque realmente o que ele fez, eu costumo dizer, o Cambiaço, para mim, não existe um esporte em que haja uma soberania tão grande de uma pessoa e um domínio e uma referência do que ele pro polo. Exatamente. Foi muitos anos lá. Não, e tá sempre, né? Tá sempre inventando. Agora ele quer botar a filha dele pra jogar. Então, cada hora é uma coisa nova e ele vai fazer. Tá? Não, e os recordes. E ele fez 51 anos de idade agora. Imagina. Quinta-feira. E tá na semifinal do US Open. Não. E ganhou o jogo, tava perdendo o jogo e tal, foi até arrumar um jeito de ganhar o jogo. Eu tive a oportunidade de estar lá 4 anos com ele. É incrível, né? A cabeça é incrível. É um computador. Então, olha que impressionante. A gente viveu nessa geração, né? A gente viveu nessa geração. Muito legal. Pessoal, fechou. Muito obrigado. A gente agradece. Vamos agradecer pela oportunidade. Vindo. Se eu falei alguma coisa que não devia falar, vocês cortam, tá? Não, tudo no ar, tudo no ar. E se deixasse a gente ficasse aqui, ficaria por horas. E assim, eu fora do polo, vou estar sempre contribuindo para que o polo seja sempre melhor, para que você, teus filhos amanhã possa... esse também é um dos meus objetivos. Né? Maravilha. E deixar uma estrutura boa. Conte com a gente, com o Polo Plus, porque precisar, para ajudar a expandir o polo, que o polo seja mais visto, que seja mais olhos olhando para esse esporte tão bonito, com patrocinadores, com essa vida, essa tradição familiar. E é um ambiente familiar, né? Não tem erro. É isso aí. Bom, gente, só quem vive, né? É isso aí. Ficamos por aqui com essa entrevista sensacional com o Zé Eduardo, São José Polo Clube aí, que é tradição, é uma lenda.
Obrigado, gente. É Obrigado. isso aí. Obrigado, Zé. Obrigado. A gente se vê no próximo Polo Plus Podcast.